Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoem a todos nós. Hoje nós vamos estudar um trecho do livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, do escritor Matos Silva, onde ele diz assim: a lei de Pemba nos diz como instrumento mágico ou cabalístico, simbolismo e confusão anímica. Então o Pai Mata diz assim: é também de arrepiar ver como a turminha por aí, nas sessões ou nos trabalhos de Umbanda, risca a Pemba. Se o médium magista ou iniciado der umas voltinhas por essas sessões, pode verificar surpreso como riscam confusão, atraem confusão, fixam confusão a granel. Digamos primeiro que o que é lei de Umbanda e o uso cabalístico dos sinais riscados na corrente astral de Umbanda. Essa corrente tem, como parte integrante do seu grande sistema vibratório de ação e reação, quer do astral para os humanos, quer desses para a natureza, as ordens e os direitos de trabalho sobre as forças mágicas ou de magia, já o dissemos repetidas vezes. Então, nenhum mago branco ou magista de qualquer corrente ou escola pode fazer magia sem a indispensável ligação ou cooperação dos chamados impropriamente espíritos da natureza ou elementares. Isso é um fato, é uma verdade. E tanto é que ninguém, nenhuma autoridade em magia, ousa escrever ou ensinar em livros nada de positivo sobre tão delicado e perigosíssimo assunto. Todos abordam a coisa por alto, diz que diz, mas deixam tudo para ser dito. Porém, nós aqui vamos clarear um certo ângulo, porque essa questão de sinais riscados, espíritos elementares e elementos ou elementais se confundem muito. Antes, porém, devemos avivar a memória do leitor, lembrando-lhe que, nos cultos africanos puros do passado, a pemba não era usada para traçar pontos riscados. O porota era-lhes completamente desconhecida, a sua manipulação para fins cabalísticos. Ninguém conhecia nada sobre pontos ou sinais riscados implantados posteriormente nesse movimento que surgiu como Umbanda, pelos eguns, né, que são os espíritos de caboclos, pretos velhos. Né? No candomblé deles, Exu nunca viu Pemba, e na Umbanda, o Exu guardião conhece e traça a lei de Pemba. Apenas na tradição do santo, ou em certos rituais para orixá, essa tradição ritualística exigiu uma espécie de cruzamento com giz ou Pemba. E isso consistia apenas em fazer algumas cruzes com pemba sobre os objetos, em panos, em alguns iam até ao cruzar nos pulsos, na testa de um paciente ou de uma pessoa iniciada, ou iaô, é o cruzamento, né? Fazer o cruzamento com a pemba. Então é um fato insofismável que sinais riscados ou pontos de magia impõe-se que a pessoa que o executar tenha consciência do que faz, conheça o segredo ou a mironga da lei que rege esse ângulo. Como pode então tudo quanto é médio ou pretensos médios, sem o grau de iniciação adequado, esse mesmo que confere bastante conhecimento nesse mister, escarpemba por lá, da cá, daquela palha? O que pretendo, o que estão fazendo esses nossos irmãos com tal maneira de proceder? Irmão médium, chefe de terreiro, ou você que está seguindo com atenção essas explicações, raciocine sobre isto. Os sinais riscados são determinados clichês astrais, que fazem parte integrante dessas associações, desassociações, junções, mudanças ou movimentos direcionais das correntes dos tátilas, denominadas forças sutis da natureza. Portanto, esses sinais são determinadas forças astrais ou etéricas, que certas moléculas das forças ditas como elementais da natureza, quando dinamizam suas energias para comporem o que também no ocultismo se chama de elementos ígneos, aéreos, agós, etéreos, né? Ou ainda de átomos, ou ainda de atômicos etéricos, gasosos, fluídicos, no sentido físico objetivo. Pois bem, na magia de Umbanda, Caboclo, Preto Velho e outros, né? Quando riscam pemba ou fazem um ponto riscado, estão dentro de uma alta magia ou de um profundo cabalismo, pois o ponto atrai a corrente dos táticas imantando, fixando e dando a direção desejada a esses elementos. Se o negócio de riscar ponto é tão sério assim, conforme estamos dizendo, porque de fato é isso mesmo, como se interpretar o fato de todo mundo riscar ponto, assim sem mais aquela, sem estar capacitado? É ou não é uma temeridade pretender extrair forças das quais não se tem o domínio, ou os conhecimentos especializados? Como se qualificar esses médios, que por pura excitação anímica dão de riscar ponto em tudo e por tudo, irresponsáveis, perturbados, excitados, neuróticos, vaidosos, desculpem o termo, né?
Sim, porque os sinais escasos da lei de Pemba são uma essência mágica, seríssima, de uso ou manipulação exclusiva das entidades e alguns iniciados de fato e de direito da corrente astral de Umbanda. Será que toda criatura que agora passa a gingar, gritar e contorcer de charutão na boca já é por assim um iniciado pela corrente astral de Umbanda? É o mesmo que uma pessoa pegar no lápis e se meter a escrever os caracteres gráficos da língua japonesa, só porque quer escrever ou porque viu esses sinais em alguma parte. O que acontece? Faz uma borração dos demônios, entorta, enverga, confunde tudo, e no fim não tem coisa alguma ali inteligível. Mas se essa pessoa, essas coisas com a pemba, tentando firmar ponto, debaixo de uma corrente, por certo que sua incompetência e consequências imagens mentais confusas que estão emitindo nesse ato só pode atrair confusão para o seu ambiente astral e sobre o trabalho que pretende fazer. E como a turma lá de baixo é confusa, gosta de encontrar confusão, se planta por ali as suas. Mas o pior não é ainda bem isso. Como já dissemos, esses sinais escasos na Pemba, de uso exclusivo das entidades, são clichês astrais, certas chaves de identificação e chamada dos espíritos elementares, que estão em estado de complementação nas correntes sutis da natureza, ou os tátivas. Ainda por intermédio deles, os sinais escados, uma entidade pode se identificar sobre sua função. Isto é, pode dar sua categoria, quer na banda, quer na falange, quer a respeito de sua própria individualidade dentro da corrente dos magos brancos do astral. Ora, como frisamos que são também determinadas chaves de identificação de certos clichês astrais e que têm força vibratória sobre os ditos elementares, podemos ainda acrescentar que, por força do uso desses sinais ou de forças parecidas, a corrente dos elementares vem sempre tomar conhecimento do caso. Se ao chegar não encontrar os sinais certos, embaralhados, irritam-se, afastam-se, mas antes despejam no ambiente uma saraivada de larvas, que geralmente tem a forma de pequenas baratas. Eles se agrupam logo no aura do corpo astral dos presentes, e dali vêm logo as consequências. Uns saem da tal sessão ou do tal trabalhinho com dor de cabeça, outros nervosos, irritados, mal-humorados, e outros mais com distúrbios gástricos, circulatórios, pontadas no coração. Quer dizer, saem mais carregados ainda. Há os médios mais prudentes, mais temerosos, que só arriscam pontos simbólicos, que são essa espécie de brasões já difundidos através de certa literatura e fáceis de decorar. São desenhos de bandeiras, espadas, lanças, escudos, e as clássicas setinhas de inspetoria, né, que dizem ser de Ogum ou de São Jorge. Outros entram a desenhar machadinha, riscos imitando raios, e a indefectíveis setinhas que dizem ser de Xangô. E há também os que fixam desenhos da lua, do sol, com estrelas de 5 pontas, que entende como signo de Salomão. Cruzes e como sinaizinhos mais que atribuem a essa aquela falange segundo o gosto do manifestado. Esse caso traz menos de sabores que os outros. As entidades chegam, veem tudo aquilo e é pura infantilidade anímica e se vão rindo naturalmente. Desse modo, cremos ter dado explicações que por certo servirão para abrir os olhos de muitos crentes da Umbanda que frequentam os terreiros às cegas. É isso aí, gente. Então a pemba é uma coisa muito séria. Para arriscar tem que saber o que está escrevendo, né? Saravá.